Paz seja sobre a sua vida, Deus te abençoe, Deus te dê graça. Nós retornamos à continuação das 12 orações que nós estamos fazendo sobre intercessão e quebra de maldições. Essas orações são orações que falam sobre quebrar maldições, tá? Nós estamos agora na quinta oração, quebrando maldição, tá? Quebrando maldição. Então, nós iremos falar um pouco sobre essa oração, sobre esse mal, que nós iremos especificar aqui, que é os espíritos do álcool e da embriaguez. Os espíritos do álcool e da embriaguez. Você vai utilizar essa oração, você vai aplicar essa oração, mas entendendo o que está por trás deste mal, tá bom? Então, no grupo eu vou lançar as 3 orações que estão faltando. 2 antes dessa, com esta aqui, fazem 3 orações. Vamos lá. Os espíritos do álcool e da embriaguez. Ora, Ana falava em seu coração. Somente os seus lábios se moviam, mas a sua voz não era ouvida. Por isso Eli pensou que ela estivesse ébria. E Eli disse a ela: por quanto tempo ficarás ébria, ou seja, embriagada? Afasta de ti o teu vinho. E Ana respondeu e disse: não, meu senhor, sou uma mulher de espírito pesaroso. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Não consideres tua serva como uma filha de Belial. Olha só, irmão, veja isso aqui, tá? Perceba isso aqui. Pois da profusão da minha queixa e angústia tenho falado até aqui. 1 Samuel capítulo 1, versículo 13 até o versículo de número 16. Na Bíblia, no versículo 16 de 1 Samuel 1, é dito: não consideres tua serva como uma filha de Belial. Eli pensou que Ana estava bêbada. A embriaguez é uma maneira de destruir a moral e deixar as pessoas sujeitas à luxúria e à perversão. Acredito que os espíritos do álcool e da embriaguez operam sob o comando de Belial. É fato que muitas crianças que têm pais alcoólatras são vítimas de abuso sexual. Muitas, tá? Muitas, não todas. Como o incesto. O álcool também abre a porta para os espíritos de violência, incluindo o estupro, que tanto acontece nos campos das faculdades. Provérbios nos alerta sobre os perigos do álcool. Não olhes para o vinho quando ele estiver vermelho, quando der sua cor na taça, quando ele se mover suavemente. No final, ele pica como a serpente e ferroa como uma víbora. Teus olhos contemplarão a mulher estranha e teu coração proferirá coisas perversas. Provérbios 23, versículo 31 ao 33. Estes versículos mostram a conexão do espírito da perversão com o da embriaguez. Perverter significa desviar-se ou afastar-se do que é bom moral ou moralmente certo. Corromper, afastar-se do que geralmente é feito ou aceito. A perversão sexual tem se tornado crescente em nossa nação com a promoção da homossexualidade e do lesbianismo como alternativas aceitáveis de estilo de vida. Estas são perversões de acordo com a palavra de Deus. Espíritos de perversão, incluindo o homossexualismo e lesbianismo,
operam sob o comando de Belial. Isto também é referido na palavra de Deus como sodomia. A sodomia é definida como copulação com um membro do mesmo sexo ou com um animal, bestialismo. Também relaciona-se a copulação anal ou oral com alguém do sexo idêntico, do mesmo sexo. O termo sodomia é mencionado 5 vezes no Antigo Testamento. Os sodomitas eram prostitutos ou prostitutas que faziam parte da adoração aos ídolos deuses da fertilidade em Canaã. Estes atos vis eram parte da adoração aos ídolos entre os cananeus. Então perceba, a origem de toda essa ação diabólica maligna que nós encontramos a partir da bebida alcoólica. Os tantos de males, prisões, amarras, travas, bloqueios, crenças, sofrimentos, torturas diabólicas que o álcool traz para uma pessoa viciada. O álcool é, de fato, também conhecido como a pomba gira líquida. O álcool, a cachaça, a cerveja, quando embriaga, ela serve como uma pomba gira líquida, por causa de todos os pecados que advêm a partir da embriaguez, a partir da cachaça, a partir do álcool consumido por uma pessoa. O livro de Provérbios que nós lemos aqui, gente, é muito claro. Não olhes para o vinho quando ele estiver vermelho, chamando a atenção, gerando desejo, dando água na boca, vontade de beber, tá? Desejo pela bebida, dar água na boca. É isso que ele está falando. Dar atenção, olhar com desejo para o vinho. Quando der a sua cor na taça, quando ele se mover suavemente, seduzindo. Ora, irmão, aqui Provérbios está mostrando uma ação espiritual por trás de uma bebida que embriaga. Toda essa sedução, o vinho vermelho, tá? A cerveja gelada, chega desce aquela aguinha pela beirada do copo, tá? E você que já passou por isso, já esteve naquele vício, quando olha, sente o gosto, o sabor da cerveja. Parece que está bebendo ali naquele exato momento. Então, existe uma sedução, como aquele líquido vai se mover. Já viu como acontece nas propagandas, irmãos? Como é que eles fazem as propagandas das cervejas? Coloca ali uma taça bem transparente, bem limpa, brilhosa. Ele derrama aquela cerveja dentro. Quando ela cai, chega, ela sobe assim, dá aquela onda dentro da taça. A água, aquele líquido vai se misturando. Ali é uma forma de seduzir a pessoa que bebe. E ali fica na mente dela, no inconsciente. O desejo fica ali até que ela beba, não sai dela. É uma sedução espiritual. Desde os comerciais ali, uma sedução espiritual para gerar na pessoa um desejo ferozmente, um desejo feroz, na verdade, um desejo feroz para que a pessoa beba, a pessoa ela comece com um copo, ela comece com um gole e não consiga mais parar. Então existe uma ação espiritual por trás disso aí. Existe uma ação demoníaca por trás disso aí. Ora, quando você vê Eli falando com Ana, pensando que ela estava embriagada, ele fala para ela, larga o teu vinho, te afasta da bebida. Ou seja, larga o teu vício. Tu estás embriagada, mulher. Tu estás derramada em vício. E ela fala, não, meu Senhor. Que serva, irmão. Que serva. Que exemplo de comportamento. Ah, se fosse hoje alguém sendo chamado de forma injusta de bêbado, né, viciado, seja lá o que for, a pessoa vinha com 50 mil pedras na mão para atacar. Ela foi respeitosa com aquele homem que a desrespeitou. Não, meu Senhor. Não, meu Senhor. A serva do Senhor aqui não está embriagada.
Ela foi clara. Não consideres tua serva como uma filha de Belial. Eu não estou bêbada. Ou seja, todo viciado no álcool é filho de Belial. Belial é um espírito, irmão, é um grupo de demônios, é um grupo de espíritos que operam em várias áreas da vida do ser humano. 3 áreas principais aonde operam fortemente o espírito de Belial. Primeiro, ele opera na embriaguez, opera no álcool, tá? Não importa se está embriagado ou não, ele opera lá no álcool. Ele opera nos pecados sexuais, e opera nas maldições, tá? Nas maldições. É um dos maiores grupos de demônios. São os espíritos de Belial. Belial é um principado. É um principado que opera nos vícios, no sexo, na bebida, nas maldições. É terrível. É terrível. Aleluia. Então toda pessoa que bebe e é viciada é filho de Belial. O álcool já é usado pelos demônios. Ah, eu não bebo para embriagar, irmão. A Bíblia fala, pastor, que nós não podemos nos embriagar. Não diz que não devemos beber. Tá? Fala que não devemos nos embriagar. Pode beber, contanto que não se embriague. O álcool está na mão de Belial. Não me venha com essa história fajuta de alguém viciado, de alguém que ama o pecado. Não vem com isso, não. O álcool está na mão do diabo para usar contra você. Não precisa se embriagar. Só ingerir. Só ingerir. Só isso, meu amigo. Já dar ao diabo, já dar a Belial e aos seus espíritos legalidade para operar na sua vida. Por isso que eu não entendo, irmão, como que é possível alguns líderes realizarem a ceia com vinho. Eu não consigo entender isso aí. Ah, pastor, mas Jesus bebia vinho. Jesus bebia vinho, pastor. Você está indo pela cultura? Porque os judeus bebiam vinho? Está indo pela cultura, os judeus bebiam vinho. Irmão, por favor, não traga para hoje os dias de ontem. Os tempos dos povos judeus. Foi pela embriaguez. Olha, Adão quando caiu, se você não sabe, ele também foi seduzido pelas bebidas. Adão estava literalmente fazendo um carnaval junto com Eva do Éden. Noé pecou, perdeu a sua moral, sua autoridade por causa da embriaguez. Não, pastor, é porque porque Caim era ruim mesmo. Não. Havia uma brecha, havia um lugar, havia uma oportunidade para que o mal, através de Caim, operasse contra Noé. E foi embriaguez, meu irmão. Foi embriaguez. O povo no deserto levantaram o bezerro de ouro, começaram a festejar embriagados, irmãos. Embriagados pelo álcool, pelo vinho. Embriagados. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa, irmão. Que coisa. Então, fuge disso aí, meu irmão. Tem o suco da uva integral. Larga a mão disso. Foge de tudo aquilo que te pode levar a uma prisão espiritual, que pode te levar a um apego espiritual. O voto do nazireado proibia até comer uvas. Por quê? Por causa de um voto de consagração. Você está debaixo de um propósito de consagração. A tua vida é consagrada ao Senhor. A tua vida pertence ao Senhor, não pertence a Belial, não pertence a espíritos, mas pertence a Jesus. Não pertence a espíritos malignos, mas ao Espírito Santo de Deus. Fora disso aí. Oh, aleluia. Ora, os filhos de Eli eram filhos de Belial. Eles não conheciam o Senhor. Ora, Eli era muito velho e ouvia tudo que os seus filhos faziam a todo o Israel.
E como eles se deitavam com as mulheres que se reuniam à porta do tabernáculo da congregação. 1 Samuel 2, versículos 12 e 22. Os filhos de Eli representam o ministério. Eles, junto com Eli, eram responsáveis pelo sacerdócio, pela manutenção do templo e pelos sacrifícios de Israel. Seus abusos trouxeram o juízo do Senhor sobre eles e o estabelecimento de uma nova ordem para Samuel. Deus teve que mudar uma ordem sacerdotal por causa de Belial através da bebida alcoólica na vida de sacerdotes. É possível alguém perder o ministério por causa da sua devoção a tudo aquilo que reporta-se ao espírito de Belial. Cuidado, irmão. Cuidado. Estes filhos de Eli foram chamados filhos de Belial. Eles foram motivados e controlados pelo espírito de Belial. Uma das obras de Belial é trazer impurezas para dentro do templo de Deus. Você é templo de Deus. O ministério é um alvo deste espírito. Ele deseja atrair os servos de Deus e seus ungidos para o pecado, especialmente para o pecado sexual. Meu irmão, tá terrível isso hoje. A fim de envergonhar a igreja, a fim de diminuir o poder, a autoridade, a moral da igreja. Belial, ele quer trazer vergonha, queda, ele quer trazer desgraça, ele quer trazer imoralidade para o nome da igreja. Meu Deus. Estes sacerdotes também foram culpados de gula ao fazerem-se gordos com a principal de todas as ofertas de Israel. 1 Samuel 2:29. O pecado deles era tão grande que homens abominavam a oferta do Senhor. Meu Deus. Versículo 17, 1 Samuel capítulo 2. Eles começaram a tirar o valor das ofertas, dos sacrifícios, irmãos. Se um homem pecar contra outro, o juiz o julgará. Mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Não obstante, eles não atentaram à voz do seu pai, porque o Senhor os mataria. Vou repetir. Porque o Senhor os mataria. 1 Samuel 2:25. Deus decidiu matar os filhos de Eli. Deus decidiu matar o próprio Eli. Por causa dos vícios, irmãos. Por causa das perversões. Por causa do álcool. É um conjunto de coisas. A Bíblia diz, não obstante, eles não atentaram à voz do seu pai, porque o Senhor os mataria. O Senhor julgou os pecados deles com a morte. Não há motivo para este tipo de atitude, especialmente para aqueles que estão no ministério. Deus proíbe os homens de Deus de deitarem com as mulheres de suas congregações. Você acha que isso não acontece, irmão? O que tem de líderes deitando-se com as mulheres da sua igreja, da congregação que ele pastoreia, porque ele não é dele. Às vezes chega até a ser dele. É em nome dele que ela foi erguida, que ela foi levantada, que ela foi construída, que ela foi desenvolvida. Mas Deus se ira contra um homem líder, uma mulher que é líder, deitar-se com alguém da congregação em que ele é líder. Era isso que faziam os filhos de Eli. Aleluia. O espírito de Belial deseja atrair os servos de Deus para que cometam este tipo de atitude hedionda, a fim de trazer maldições e juízos sobre os servos do Senhor. Irmão, um povo pastoreado por um homem assim traz sérias maldições. Um povo pastoreado por um homem que deita-se com as mulheres da sua congregação, ele coloca a mão na cabeça das pessoas, ele está amaldiçoando as pessoas. Não importa se você sabe ou não, está amaldiçoando a sua vida.
Que Deus tenha misericórdia de nós. Os filhos de Eli não conheciam o Senhor. 1 Samuel 2,12. Como é triste, irmão, ter líderes que não conhecem a Deus. Ah, irmão, é fadado ao fracasso. É fadado aos pecados mais horríveis possíveis. Quando uma igreja é liderada por um homem que não conhece o Senhor. Que não conhece a Cristo. Os verdadeiros apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres conhecem o Senhor. Eles também sabem que há princípios morais nos quais espera-se que os servos de Deus vivam. Lembre-se, aos prostitutos e adúlteros, Deus os julgarás. Hebreus 13, versículo 4. Deus disse a Eli: pois eu lhe disse que julgarei sua casa para sempre pela iniquidade que ele conhece. Porque os seus filhos fizeram-se vis e ele não os refriou, não os repreendeu. Este versículo nos diz que o Senhor considerou os atos vis deles. A Bíblia diz, porque os seus filhos fizeram-se vis. Novamente, a obra de Belial é fazer o homem se envolver com os pecados que são abomináveis e para trazer a maldição de Deus. De Deus, não é do diabo, não, de Deus, irmão. Os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte, não somente as fazem, mas têm prazer naqueles que as fazem. Romanos 1, 32. Que pecados Paulo menciona que são dignos de morte? A resposta é idolatria, homossexualismo e lesbianismo, segundo Romanos capítulo 1, está muito claro isso. Porém, não estou afirmando que toda pessoa envolvida nestes pecados deveria morrer. Deus é louvado por sua misericórdia. Jesus morreu e derramou o seu sangue pelos pecados. Aqueles que se arrependem e aceitam seu sacrifício receberão a libertação e o perdão dos pecados. No entanto, o julgamento de Deus virá para aqueles que, por terem um coração impenitente e duro, não se arrependeram. Romanos 2,5. A despeito do que a mídia secular tenta nos dizer a respeito da homossexualidade, do lesbianismo, estas são perversões e ainda estão sob o julgamento de Deus, segundo a palavra, a Bíblia, as sagradas escrituras. Por esta causa, Deus os entregou às afeições vis, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural para aquele que é contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua luxúria uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente e recebendo em si mesmos a recompensa adequada do seu erro. Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27, estou lendo um texto. A definição do dicionário para a palavra abominação é extremo desgosto e ódio, asco. Abominar significa odiar grandemente, geralmente com repúdio e intolerância, detestar. Quando Deus olha para algo e vê como abominação, ele está odiando aquilo ou aquela pessoa, detestando-a, desprezando-a, odiando-a. Meu Deus. Romanos 1, 28. Espíritos réprobos também operam com a homossexualidade e a perversão. A definição do dicionário para réprobo é rejeitado por ser inútil, abandonado moralmente, depravado. Você irá relacionar esta definição à definição já vista de Belial como inutilidade. Quando algo é réprobo, seu valor é julgado por Deus como inútil e, portanto, rejeitado. A Bíblia diz que Deus os entregou
Há uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. A palavra reprovável significa ser de baixo valor. Sinônimo como vil e vulgar significa um merecedor de desprezo por causa da ausência de valores, depravação repulsiva ou obscenidade. Belial é um regente ímpio que leva os homens a pecados vis e reprováveis. Espíritos réprobos e espíritos de homossexualidade e lesbianismo operam sob as ordens de Belial, amaldiçoando os homens para que cometam atos vis, trazendo assim o juízo de Deus. O apóstolo Paulo faz menção à tropa de espíritos malignos que se levantam quando as mentes humanas estão réprobas, estando cheio de toda a injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheio de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento, infiéis nos pactos, sem afeição natural, implacáveis, sem piedade. Romanos capítulo 1, versículo 29 até o 31. Estes versículos dizem que eles estão cheios destas coisas. Esta é, obviamente, uma lista de demônios que entram e habitam naquelas pessoas que são culpadas por pecados reprováveis. Em outras palavras, os que se sentem culpados por estes pecados se tornam endemoniados. Ato de impureza sexual atrai maldições de espíritos imundos. A única solução é o arrependimento e a libertação. Olha o mal que o espírito de Belial traz para uma pessoa. No grupo, irmão, no grupo eu vou colocar 3 orações. A Deus que eu coloquei sobre o livro, o vídeo aqui no meu canal, mais esta oração sobre este vídeo aqui, em nome de Jesus. Que Deus possa te livrar. Deus possa quebrar a força do diabo na sua vida. E que nenhum poder de Belial reine sobre você, mas o poder do Espírito Santo possa governar a sua vida, em nome de Jesus. Foi um prazer poder mais uma vez compartilhar com você a palavra de Deus. Eu quero te lembrar, se você não me segue no meu canal, no meu Instagram, vá lá, @Pastor Oséias Ramos, se inscreva lá, quer dizer, nos siga lá. Será um prazer compartilhar com você a palavra de Deus. Se você está aqui agora, neste vídeo, não é inscrito, se inscreva agora mesmo em nosso canal, para você receber novos conteúdos e ser avisado de imediato quando o conteúdo chegar aqui, quando a aula, quando a palavra chegar aqui, já poder ter acesso. E também você pode ir no Facebook, procurar a página Revelação Doutrina e nos curtir lá, tá bom? Curte lá o nosso trabalho, será um prazer poder continuar servindo você em nome de Jesus. Deus te abençoe, te dê graça, foi uma honra, mais uma vez, compartilhar com você a palavra de Deus. Paz, paz e paz.